Agora são 11 horas e 30 minutos no horário de Brasília. Este é o canal do Boi News, sexta-feira, 9 de abril. Também estamos ao vivo pelo Facebook e site sba1.com. Depois de aeroportos e ferrovia, o Ministério da Infraestrutura realiza hoje às 3 da tarde o último dos 3 eventos da Semana de Leilões de Concessão de Ativos à Iniciativa Privada. São 5 terminais portuários, dentre eles 4 terminais de líquidos no porto de Itaqui, no Maranhão, hoje usados na distribuição de combustível no Nordeste, e um terminal de madeira no porto de Pelotas, do Rio Grande do Sul. Na quarta-feira, 22 aeroportos foram concedidos mediante investimentos de mais de 3 bilhões de reais. Ontem foi a vez da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, a FIOL, no trecho entre Ilhéus e Caetité, na Bahia. Com a concessão da FIOL, o Ministério da Infraestrutura considera ter assegurado investimentos da ordem de 31 bilhões de reais para as ferrovias brasileiras nos próximos 30 anos. Com o leilão de hoje, o Ministério da Infraestrutura pretende garantir investimentos de mais de 600 milhões de reais. Ao vivo da Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo, as informações com Walter Puga. Bom dia, Puga. Bom dia a você, bom dia a todos. Hoje o governo faz a oferta de 4 terminais portuários, Aidan. Melhor, 5 no total. 4 terminais em Itaqui, lá no Maranhão, que exigem investimentos aí da ordem de 580 milhões de reais. O arrendamento lá em Itaqui, feito para movimentação em área, para movimentação de cargas e armazenagem de combustíveis, está cedido, será cedido por 20 anos. Já em Pelotas, no Rio Grande do Sul, a área de mais de 23 mil metros quadrados tem um arrendamento de apenas 10 anos, mas vai exigir investimentos aí de quase 16 milhões e meio de reais. O que o governo quer com isso, é lógico, né? Até o final do ano, a expectativa é leiloar um total de 19 terminais portuários, ou seja, há uma programação aí do Ministério. O leilão será aberto aqui na B3, na antiga BMF Bovespa, né? Por volta das 15 horas, e os ganhadores serão conhecidos logo em seguida e serão anunciados oficialmente pelo governo. Eles se comprometem a investir todos esses recursos que foram exigidos, né, durante o edital de leilão, ou seja, quase 600 milhões de reais. Bom, e o destaque do dia, Zaidan, é o estouro, vamos dizer, a disparada nos preços do milho. No mercado futuro brasileiro, o milho logo na abertura hoje, negociado no mercado futuro para maio, chegou a R$ 100,86 a saca, uma alta bem acentuada. Agora é negociado a R$ 100,80, tem uma alta de 0,94%. A alta hoje deve confirmar a tendência do mercado futuro. Aliás, não sobe só aqui não. Milho também tem alta na Bolsa de Chicago. O contrato para maio, agora há pouco, operava a $5,81 por bushel e na máxima do dia chegou a $5,84 por bushel. Como lembrava Steve Kacker, analista do mercado de grãos, perspectiva é de que milho esteja nos Estados Unidos na faixa de $6 por bushel. Você terá mais detalhes durante o Agricultura BR. Zaidan? Obrigado, Puga. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo ficou em 0,93% em março último, informou hoje o IBGE. O IPCA, que observa altas e quedas de preço no mercado, ficou pouco acima da taxa de fevereiro, que fechou em 0,86%. Segundo o IBGE, é o maior resultado para o mês de março desde 2015, quando foi registrada uma inflação de 1,32%. No acumulado do ano, o índice já tem alta de 2,05%. Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, 6 tiveram alta em março. Foram eles transportes, habitação e o grupo alimentação e bebidas. Ao contrário, o item educação registrou queda de 0,5% na comparação à inflação do setor em fevereiro. Ampliar a produção de peixes e de etanol no Rio Grande do Sul são alguns dos projetos apresentados pelo governo local para incrementar a economia do estado. De Cruz Alta, Viviane Lara. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSTB, enviou projetos de estímulo econômico à Assembleia Legislativa do Estado como estratégia para enfrentamento à pandemia do novo coronavírus.
Um deles prevê a reforma do Programa Estadual de Desenvolvimento Industrial e o outro cria benefícios para fabricantes de silos por meio de empréstimo do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. O governo anunciou que pretende ampliar a criação de peixes e a produção de etanol no estado. A Assembleia deve votar os projetos ainda no primeiro semestre. De Cruz Alta, Rio Grande do Sul, Viviane Lara. Obrigado, Viviane. Em Mato Grosso, com o mesmo objetivo de incentivar a economia, o governo criou o MT Produtivo, que incentiva a produção de cacau. Valdir Pacheco. Produtores rurais de Mato Grosso vão receber mais um incentivo para investir no cultivo de cacau. É a segunda vez em 3 anos que o governo investe no plantio da fruta por meio de produtores que apostam em diversificação de culturas. Agora serão distribuídas 300 mil mudas de cacaueiro a agricultores familiares das regiões norte e noroeste do estado, no período de 2 anos. Hoje, o estado é apenas o 6º colocado no ranking nacional de produção de cacau e o projeto de incentivo pretende triplicar a produção atual, que é de menos de 500 toneladas por ano. O custo e distribuição das mudas vai custar mais de R$1 milhão. A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados se reuniu agora pela manhã numa audiência pública para debater a regularização fundiária. Ao vivo de Brasília, as informações de Berenice Leite. Bom dia, Berenice. Bom dia, Zaidan, a todos que nos acompanham. Hoje, pela manhã, aqui em Brasília, os parlamentares debateram o projeto de lei 2633/2020, que trata sobre a regularização fundiária e estabelece critérios para a legalização de imóveis da União, incluindo assentamentos. A Frente Parlamentar Pecuária apoia a aprovação desse PL, pois garante acesso ao crédito para pequenos produtores rurais não regularizados. Já a Frente Parlamentar Ambientalista é contra o projeto, pois afirma que ele dá anistia a desmatamentos e promove também a destruição de florestas. Mas há quem defenda que a regularização vai facilitar a fiscalização dessas pequenas áreas, que uma vez regularizadas vão ter que atender às exigências ambientais. O projeto de lei está entre as prioridades do governo federal e foi apresentado, inclusive, no início do ano ao Congresso, mas a gente lembra que quem decide quando entra em pauta e finalmente será votado, quem decide é o presidente da Câmara, Arthur Lira. Zaidan. Obrigado, Berenice. A produção de grãos em Goiás cresceu 1,3% em 2021. O dado foi divulgado ontem pela Conab e pelo IBGE. Reportagem de José Cunha. O levantamento da safra agrícola deste ano, divulgado ontem pela Conab, aponta a expectativa da produção de 27 milhões e 900 mil toneladas de grãos em Goiás. Isto representa um aumento de 1,3% em relação à safra passada. O principal destaque é a produção de soja, que deve chegar a 13 milhões e 700 mil toneladas. A safra de milho pode atingir a 12 milhões e 100 mil toneladas e a de sorgo 1 milhão e 300 mil toneladas. Também são destaque no levantamento a estimativa da produção de feijão, trigo e arroz, que também deve ser maior em 2021. De acordo com o levantamento sistemático da produção agropecuária do IBGE, também divulgado nesta quinta-feira, destaca a produção de cana-de-açúcar, com quase 74 milhões de toneladas, e do tomate, com 1 milhão e 100 mil toneladas. São Paulo anuncia a criação de um escritório na Alemanha para apoiar a exportação do agronegócio. Ao vivo de Araçatuba, São Paulo, as informações com Gustavo D'Angelo. Bom dia, Gustavo. Olá, Zaidan, bom dia a você, bom dia a todos. É isso mesmo, o governador paulista João Dória anunciou na tarde de ontem que São Paulo vai inaugurar um escritório de desenvolvimento comercial em Munique, na Alemanha, com o objetivo de apoiar todos os setores da economia de São Paulo e principalmente impulsionar a exportação do agronegócio para países europeus. O escritório será inaugurado em junho. Este será o terceiro do tipo a ser aberto pelo mundo após o governo de São Paulo inaugurar escritórios em Xangai, na China, em agosto de 2019 e em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, em fevereiro de 2020.
Até o final do ano ainda, Dória programa abrir mais um escritório, desta vez em Nova York, nos Estados Unidos. Zaidan. Legal, obrigado, Gustavo. 11 horas e 40 minutos, confira agora a previsão do tempo para todo o Brasil com Renata Ferreira. Bom dia, Renata. A previsão de hoje começa aí com tempo firme em quase todo o centro-sul do país. A presença de uma massa de ar seco começa a atuar hoje e ao longo dos próximos dias. E essa massa vem inibindo a formação de nuvens de chuva. E para hoje, nada de chuva nas áreas mais claras do mapa. A umidade começa a diminuir entre Minas Gerais e também aqui no interior de São Paulo. Na região sul, a mesma coisa. Falta de chuva e redução da umidade disponível no solo, principalmente aqui no estado do Paraná. Volta a chover no final de semana somente aqui no Rio Grande do Sul. Mas atenção, a chuva continua volumosa aqui no leste do Nordeste, destaque maior para Salvador. Mas ela também aumenta entre Sergipe e Alagoas. Mas essa chuvarada toda, principalmente nessas áreas, vem para beneficiar culturas de subsistência, como também cana, feijão, pastagem e cacau aqui no sul da Bahia. Entre os dias 14 e 18, chuva boa no Maranhão e também no Tocantins. Os volumes chegam aí entre 40 a 60 milímetros, o que é claro, favorável para o milho safrinha. Na região centro-oeste, a chuva continua somente em Mato Grosso. Em Cuiabá, pancadas de chuva à tarde com cerca de 5 milímetros. Em Goiânia, Campo Grande e Brasília, nada de chuva, a previsão é de tempo firme. Sendo que Brasília será mais fria, com 25 graus, e Campo Grande aqui com máximas de 31. A Câmara do Agro 4.0 aprovou nesta semana o plano de ação para o período 2021-24, focado na expansão do acesso à internet no campo e na aquisição de tecnologias e serviços inovadores no ambiente rural. Ao vivo de Campo Grande, as informações com Vinícius Souza. Bom dia, Vinícius. Oi, Zaidan, bom dia para você, bom dia para quem está ligado aqui no canal do Boi. É isso mesmo, Zaidan, houve essa aprovação, né? E dentro desse plano de ação, existem algumas ações que já foram listadas e que a gente acompanha agora. Entre elas, a gente tem aí, primeiro, a identificação e o desenvolvimento de soluções para o Agro 4.0, o fortalecimento de instrumentos adequados de oferta e acesso a inovações pelos proprietários rurais e a garantia do volume de recursos necessários a um custo viável para a implementação dessas soluções. Hoje existe um gargalo muito grande quanto a levar a internet para o campo. Dados, inclusive, do último censo agropecuário apontam que mais de 70% da população que está no campo não tinha acesso à internet com qualidade ou, em algumas propriedades, não tinha nenhum tipo de acesso. E esse plano de ação que está sendo desenvolvido agora trabalha justamente para isso. É uma parceria entre o Ministério da Agricultura, o Ministério da Comunicação, também com a Anatel, todos esses órgãos, né, juntos trabalhando para levar maior conectividade para o campo. Esse plano tem como objetivo atingir aí cerca de 2,5 milhões de pessoas e potencializar ainda mais a tecnologia rural, visto que hoje a tecnologia no campo faz toda a diferença para continuar desenvolvendo os trabalhos, né? Como a gente tem visto, muitos maquinários, inclusive, trabalham hoje dependendo dessa rede de acesso para poder tecnificar um pouco mais o trabalho e também ocasionar mais agilidade. Até mesmo para quem, por exemplo, precisa fazer registro de gado, quando faz a vacinação, pode acessar hoje pela internet e fazer o registro de uma maneira totalmente online. Mas aí como que faz esse registro se não tem uma internet de qualidade? É justamente dentro desse ponto que existe esse novo plano de ação, esse trabalho, levar a internet para o campo para facilitar a vida do produtor rural. Zaidan, volto com você. Legal, obrigado, Vinícius Souza. O Ministério da Agricultura comunicou ontem o lançamento do crédito de recebíveis do agronegócio garantido pelo BNDES. Segundo a pasta, o banco garante a operação e gera concorrência no mercado, reduzindo riscos da operação e, consequentemente, taxas de juros. O produtor terá mais fontes de crédito até para renegociação de dívidas. Um projeto piloto é hoje realizado pela Cotrijal, Cooperativa Agropecuária e Industrial, que reúne 7.700 produtores cooperados de 32 municípios do norte do Rio Grande do Sul. CB News termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência. O programa volta na segunda-feira, às 11h30 da manhã, no horário de Brasília. Bom final de semana e até lá.